Alentejanando. Sejam bem-vindos ao Alentejanando, o podcast da Alqueva TV, episódio número 13. E vamos uma vez mais falar de música. Estamos precisamente na sede da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, penso que é este o nome correto. E já estão a ver, o nosso convidado é um jovem, mas já tem muita história para contar na música. João Defesa, bem-vindo. Bom dia, João. Apesar de seres um jovem, tu já és um maestro com nome. Já estás a construir o teu nome a nível de direção musical. Mas vamos começar pelo início. É para as pessoas te conhecerem. Portanto, tu és de Reguengos. Quando é que começou o teu gosto pela música? Obrigado, João, pelo convite. Sinto-me lisonjeado porque pronto, não todos temos, né? Ou seja, nem que seja no nosso registro, mas pronto, tento construir, não um nome, mas um sonho, e sobretudo correr atrás desse sonho. Pronto, tudo começou nesta casa e a quem devo grande parte, ou quase tudo, sobretudo na música, nem que seja os bons costumes, o início e a continuidade de tudo começou aqui. Tinha 6 anos, ainda hoje não consigo entender bem porque é que vim para a música, porque apesar de alguma ligação musical, O teu pai era músico. O meu pai era músico, mas pronto, por aquelas circunstâncias da vida, todos nós sabemos, nada me influenciou, ou seja, em termos diretos. Estava lá, é genético. Acredito. No ADN estava lá a música. Acredito. E tudo começou, ou seja, numa quinta-feira à noite, que vim com uma amiga minha, que é quase minha irmã, que é Fátima Calado, e que vim ver o ensaio da marcha da banda, que na altura a banda tinha marcha. Isto falamos, se calhar, em 98 ou 97. As marchas populares. E vim aqui à noite ver, porque vim à noite com alguns amigos da minha idade, e cheguei aqui e o Sr. Ramalho, que na altura era o mestre da banda, disse: amanhã quero-te cá. E eu, assim, de uma forma assim um bocadinho austera de gerir, e eu, ok. E no dia a seguir... 6 anos. Tinha 6 anos. No dia a seguir... Ficaste a pensar, este está a olhar para mim, acha que eu vou ser músico? Acho que era uma forma de captação, ou seja, porque hoje em dia a palavra pedagogia tem tudo um lado romântico da coisa, mas eu acho que é um misto que hoje vejo no século XXI. A palavra pedagogia é quase um veneno e um antídoto. Mas quando alguém diz, eu quero ensinar, é mal recebido porque está a ouvir assim, mas vai-me ensinar o quê? Sim, ou seja, acho que os tempos mudaram, mas hoje em dia, quando eu digo na questão da pedagogia, é que hoje em dia tudo tem que ser pedagógico, e às vezes a antipedagogia é a melhor pedagogia, ou seja, isto em pleno século XXI pode ser um bocado censurado aquilo que eu estou a dizer, mas é um bocadinho por aí. E na altura a pedagogia era, quero-te cá, vem cá, estás cá, e eu vim... Tu sentiste na obrigação, pronto, eu tenho que vir, se ele manda vir, eu nem sequer fazia ideia que existia uma banda erguendo, ou seja, nem fazia ideia, onde era a porta... Com 6 anos também, não tinha noção. Podias gostar de música, mas também não ter noção do que é o pegar um instrumento. Sem dúvida, e vim e inscrevi-me e pronto, tudo começou assim. E nesta casa, a quem devo à casa e às pessoas que estiveram dentro desta casa, principalmente é esse maestro que te puxou. Sem dúvida, ou seja, eu acho que para além de todas as pessoas que tenho tido e que continuo a ter e que tive na minha formação académica de uma forma académica, salvo o ginásio, ou seja, há 3 pessoas, ou posso estar a ser ingrato, mas seremos sempre ingratos nesta questão. Sim, mas se não destaca uma lista enorme. Há 3, 4... Há pessoas que têm muito influência. Há 3 pessoas muito influentes, ou 4 pessoas muito influentes no meu percurso, em fases diferentes, antes de chegar a um nível académico, ou seja, antes do ensino superior, vamos falar assim. Até porque a minha vida académica teve um serpentear, de um flanquear muito. O teu projeto, o teu trajeto na música acaba por ser um bocado o trajeto escolar. Tu começas na escola primária aqui, sem dúvida, depois vais para o básico, secundário, depois da universidade. Sem dúvida, só que depois, no meio, ou seja, ainda pus algumas dúvidas se era isto que queria fazer, mas inevitavelmente não consegui fugir. Claro. Tive um bocadinho, geralmente quem vem para estas conversas, por mais informais que tem, tentou sempre puxar o lado bom, o lado do elan da vida. E eu tenho que ser sempre o mais sincero comigo, porque houve momentos complicados, ou seja,
momentos quase depressivos. Questionaste se era mesmo isso que tu querias. Questionei efetivamente e abandonei e procurei outro caminho. Mas foi difícil e pronto. E o bichinho estava lá e regressaste, com certeza. Sim, com certeza. Isso também é bom. Sem dúvida, ou seja, acho que afastarmos daquele rumo que estamos a seguir e pensar, pá, se calhar não me sinto feliz a fazer isto, vou experimentar outra coisa. E depois o bichinho dizer, não, afinal é mesmo aquilo que eu quero fazer. Que foi numa altura, isso é importante porque depois entras de cabeça. Foi numa altura que tinha um mar de possibilidades a escolher. Acho que é muito complicado hoje, 17, 18 anos, seja quem for, ou seja, poder dizer eu quero fazer isto o resto da minha vida. Aliás, essa é uma das discussões a nível das escolhas para os cursos universitários. Acho que sim. De tão jovem, as pessoas apostarem e terem logo uma certeza. Uma coisa é, eu quero ser médico, mas há cursos de sociologia, antropologia, que um jovem de 17 anos não tem noção da importância daquele curso. E da latitude precisamente. E se calhar na música, não tanto pelo gosto de tocar, mas pelo futuro, de pensar, isto será que me vai permitir viver? Não é? Se calhar há todas essas questões. Acho que no meu caso não foi bem. Não, mas com 17 anos, estou a falar a nível geral, de um jovem com 17, 18 anos não tem noção mesmo. Pode pensar assim, epá, cursos que dão dinheiro garantidamente. Medicinas, engenharias, os cursos técnicos. Nem que seja pela empregabilidade. Ora, aí está. O da música, que se calhar uma pessoa pensa, epá, eu vou seguir isto é mais um hobby. É visto como um hobby. Ou seja, não, e infelizmente hoje em dia a sociedade ainda e em Portugal então, ainda rotula. A cultura é abaixo de zero. Como um parente pobre, e não é o primeiro, portanto já tive vários músicos e todos eles se queixam disso. Toda a gente ligada à cultura não se aposta. Portanto, é natural que um jovem com os seus 17 anos coloque em causa, pá, eu vou seguir ou não vou? Apostaste, ainda bem. Acho que sim, sem dúvida. Mas saltei aqui um bocadinho, mas ainda não perco o fio do meu raciocínio. Mas acho que, sobretudo, só para concluir aqui esta questão, acho que, sobretudo, aquilo que eu queria era, eu queria criar cultivar-me em várias áreas, ou seja, e procurava quase uma formação muito eclética. E foi isso que me fez, se calhar, desviar um pouco o rumo. E tenho aqui, a minha avó costuma dizer que às vezes, na minha vida, o comboio já passou 2 ou 3 vezes à porta e geralmente só passa uma. Logo aí, aos 18 anos, eu desperdicei uma das maiores oportunidades da minha vida, que se calhar podiam hoje ter-me metido noutro patamar. Mas mesmo na música, e foi aí que fiz, já não quero seguir, mas já lá vamos. Voltando atrás, voltando às 3 pessoas que acho que foram estas pessoas que foram, uma delas ainda com a qual e espero que compartilhe muitas viagens ainda no futuro, que foram os 3 maestros que apanhei nesta casa, em 3 momentos diferentes. O Sr. Ramalho, no início, pela disciplina, ou seja, uma pessoa a quem eu tinha um pavor que acho que era geral em todos os alunos e todos os músicos que falam deste nome Arguenhos, mas é uma pessoa a quem a banda de Arguenhos deve muito, a quem Arguenhos deve muito e a quem eu devo muito, ou seja, e hoje com alguma distância, ainda há uns meses falei com ele e falamos sempre com um carinho e com uma nostalgia especial. Portanto, era uma pessoa disciplinadora. Sim. E é um miúdo de 6 anos. Ou seja, que hoje em dia era visto. Se hoje em dia aquele modus operandi existisse nos dias de hoje, era algo complicado, mas é alguém muito importante, ou seja, porque traz-me sobretudo o que é a música, o respeito pelos músicos, pelas instituições, pelas causas, pelas casas e pela música em si, ou seja, porque acho que a música, por mais complexa que seja, e às vezes dito pelo exterior, um parente pobre da profissão, é algo de corte fino, ou seja, é algo que tem muito protocolo interno, que tem muitas hierarquias a respeitar, que tem muita... Mas isso acaba por ser importante, ganhares esse espírito. Não, sem dúvida, sem dúvida. De respeito pelas hierarquias. Sem dúvida alguma. E tal como estavas a dizer, uma banda filarmónica, é claro que é considerado um parente pobre também, se calhar na música, mas isto representa uma região, representa uma terra, representa um costume, uma própria sociedade. Portanto, é bom que haja um maestro que incute, primeiro que tudo, esse espírito antes de ensinar a música. É explicar
vocês estão aqui, mas não vão ser individuais, vocês estão num conjunto. Sem dúvida, ou seja, a unidade é muito inferior ao coletivo. Por mais superior que a unidade seja relativamente ao coletivo. Músico, mas esse músico não vai brilhar sozinho. Nada, ou seja, uma banda, não. E acho que teve uma coisa também muito importante que é, infelizmente, nos dias de hoje as bandas são vistas como já um bem maior, diferente do que era se calhar há 40, 50 anos atrás, mas na altura ele incutiu-me isso, e para além de todo o conhecimento, a par do Sr. Gilberto Calado, que foi é uma pessoa mítica e histórica nesta casa, que infelizmente já faleceu, que passou conhecimento gratuito a centenas de pessoas. Foram pessoas muito importantes no meu início. Depois, o segundo maestro, que cá está, o Zé Filipe Guerreiro, que é uma pessoa que vira a banda para o século XXI, ou seja, que abre os horizontes dos músicos. Não falamos em termos musicais, mas em termos académicos, em termos do que é a música hoje em dia. Claro que há distância de 20 anos atrás, e muito importante também, ou seja, e apanhou-me numa fase no início da adolescência até à idade adulta, ou seja, muito tempo. Foi uma pessoa muito importante. Porque aí os mestres também têm um papel muito pedagógico. Sem dúvida. Eles estão a lidar com miúdos que estão numa fase de indecisão. Sem dúvida. De escolhas e de muitas interrogações e saberem conduzir. Portanto, eles, lá comparando com o desporto, têm que ser treinadores. Ou seja, condutores de homens, em que cada pessoa é um mundo, tem as suas vontades próprias, os seus desejos, e eles têm que unir. E acho que aquilo que todos estes mestres que aqui passaram tiveram, que é, claro que têm que ter sempre em conta a parte técnica que têm que fazer para aquilo que são talhados aqui dentro, mas nunca descuraram e nunca fugiram do que é o individual em termos de sensações, em termos de sentimentos, ou seja, e percebem que muitas vezes até sem ser de forma demarcada e clara, que é potenciar a parte pessoal deste e deste, vai beneficiar o meu trabalho, mas vai beneficiar a vida dele. E essa pessoa. E depois, sem dúvida alguma, um mestre atual, que é atual, mas que já é atual há 10 anos, e por 10 anos é muita, e que me apanha numa altura em que eu quero e decido finalmente que aquilo que eu quero fazer é dirigir. Nunca passou e não passa pelos meus objetivos ser um mestre de banda, não pelo desprimor, porque hoje em dia as orquestras de sopros são estruturas altamente reconhecidas e altamente qualificadas, mas por um gosto musical. E nesse momento, o maestro António Medina, par da direção, na altura, o Hélio Ramalho, dá-me oportunidades e por mais cobaias tenham sido, foram pessoas importantes. E ainda hoje é uma pessoa com a qual eu falo muito e peço muitas opiniões. Alguém muito experiente, alguém muito titulado e muito premiado. E pronto, e às vezes... Então tiveram aquele medo, quer ser maestro, qualquer dia tira-me um lugar. Não, de todo, até porque é recíproco. Incentivar. Sem dúvida, e até porque é recíproco, ou seja, sabe que eu tenho o máximo respeito, e isso devo a muita, ou a São Ramalho, que eu tenho muito respeito pelas hierarquias, ou seja, tenho muito respeito por quem está sentado à frente. E às vezes os problemas geram-se quando não há respeito por quem está à frente, e é uma relação... Até porque eu sou, vamos entre aspas, um mestre em formação e ele é alguém muito cimentado no padrão musical que nem sequer tem qualquer tipo de problemas com isso. E sobretudo porque somos realmente amigos e alguém a quem confio os meus maiores segredos, os meus maiores medos e os meus maiores desejos. Precisamente. É bom ter um mentor. Sem dúvida. Que nos oriente. Há processos, por exemplo, agora já estás mais estabilizado, mas há aquelas fases das dúvidas, não é? Sim, e continua a haver, ou seja, é uma profissão porque... A música está sempre a redescobrir-se. E é sempre uma profissão muito volátil, onde as linhas são muito tenues do que... E falo para mim, ou seja, nos últimos tempos, ou seja, tive momentos que estava prestes a descolar para coisas magníficas e de repente qualquer coisa muda e damos 3 passos atrás. E é importante, ou seja, alguém, e muitas vezes, confortar com o desconforto. É importante. E ele tem sido fundamental, além de toda a qualidade que tem e o máximo respeito que eu tenho por ele. Ou seja, tem sido às vezes o meu pêndulo, a par da minha mãe, e
da minha namorada, também há em algumas partes, e pronto, ou seja, que complementa depois todas as outras pessoas que tive lá fora e que dão outra dimensão à coisa mais técnica, mas nunca, eu tenho sempre e cada dia que passa tenho mais esta convicção que Portugal tem das melhores matérias-primas que existem no mundo, em qualquer área, mas sobretudo na música. O que tenho visto lá fora, a diferença é que as infraestruturas basta são pegar em totalmente diferentes. Basta pegar em rings e na quantidade de jovens que começaram aqui nesta casa e que estão nas grandes orquestras, nas grandes bandas da Armada, da Força Aérea, e não é passado, ou seja, hoje temos da Fiscal, da Gulbenkian, sem dúvida. Temos músicos na Gulbenkian e no exterior, lá fora. E lá fora, pois. Muitos músicos. Portanto, começaram aqui. É sinal de, para já, que sempre a banda de Reguengos sempre teve bons maestros. Esse é o primeiro ponto. Acho que este é o ponto essencial, porque para formar tão bons músicos tem que haver um bom dirigente. Sim, tem que haver uma boa estrutura, ou seja, e não só toda a estrutura, precisamente. Sim, é o dar o conforto ao aluno para se preocupar apenas com estudar. Sim, e acho que começa ali, no Silva Domingos, está ali aquela fotografia, um mestre histórico desta casa, e acho que é um bocadinho transversal ao conceito. Voltamos também a São Pedro, ou seja, o Manuel Conde. Hoje em dia o Bia faz um trabalho muito meritório, e acho que o sucesso das casas... A Banda de Mourão é espetacular. Eu assisti ao concerto com as Vozes do Sul, eles acompanharam música... Sim, ou seja, cada dia que passa as bandas são muito mais versáteis e fogem... E deu gosto de ver aquela banda. E a alegria dos músicos a tocar. Sim, são bandas jovens, são bandas que têm ao contrário do que acontece no associativismo que morreu, as filarmónicas sobrevivem e estão a ganhar sangue novo. Sim, ou seja... Porque se vê muitos jovens... Muitas das vezes o que acontece o associativismo, sobretudo a filarmónica musical, aquilo que faz com que não funcione para mim só há duas coisas: a falta de verbas e a falta de seriedade nos projetos. É assim. E voltando atrás, estávamos a falar, ou seja, Reguengos e o Conceito de Reguengos de São Pedro e faz um trabalho muito vitória agora, tem uma banda muito jovem, muito ativa e que tem que se valorizar também. Reguengos sempre teve, e vejo aí o sucesso, ou seja, sempre um grande apoio, não vamos escamotear, independentemente de cores políticas, da autarquia. Foi sempre uma casa que, desde Vitor Martelo, José Calixto e agora Marta Prato, ou seja, independentemente das cores políticas, porque é uma estrutura centenária e tem que ser apoiada. Dá numa Reguengos, dá prestígio. Sem dúvida. E ele está sempre em pessoas sérias à frente, em estruturas sérias. E isso traz fruto, ou seja, desde trás, desde o professor Arlindo Santos. Esse também é um ponto essencial, a direção desta casa. Sem dúvida, ou seja, a estrutura, claro que calma. Terem pessoas interessadas e gostarem e proporcionarem a quem quer aprender as condições e a quem cá está as condições para irem trabalhando e evoluindo. Portanto, a estrutura, como tu dizes, isto aqui não é chegar a aprender solfejo e um instrumento e tocar. Não, há toda uma estrutura por trás que tem que dar essas condições. E felizmente para vocês, eu por acaso nunca aprendi música aqui na banda, não sei porquê, apesar de gostar muito de música, mas foi se calhar uma pena que eu tive de nunca ter vindo para aqui, porque gostava de ter vindo. Mas todos os músicos que aqui passaram elogiam as estruturas, os maestros. Sim, isso e a seriedade, ou seja, tem que ser. É uma casa séria, ou seja, é uma casa. E é indissociável em falar de mim e não falar desta casa. É claro, impossível. Sim, a ligação grande parte da minha vida foi aqui. E continua a estar, e enquanto tiver disponibilidade séria, continuarei aqui. E é uma casa que não é um espectro de 20 anos, ou seja, voltamos para trás, desde o professor Ricardo Armalho, que foi o primeiro flauta da Orquestra de Rádio e Televisão, do Conselho Nacional, alguém que os reguengueses não conhecem, mas um flautista que foi um colosso europeu no início do século, talvez século XX, por aí. E depois o professor Arlindo Santos foi o primeiro fagote da Orquestra Gulbenkian durante 30 anos, da Escola Superior de Música de Lisboa. Branquinho. Ou seja, o filho do senhor Branquinho, que é o Arlindo Santos, que ainda hoje é professor do Conservatório Nacional, alguém fundamental. Depois, com fases músicos, passaram aqui o Filipe Dias, que são
nomes incontornáveis do panorama, mas não estamos a falar regional, estamos a falar de uma questão. Depois o Francisco Couto, que é trombonista da Orquestra de Helsinki, da Ópera de Helsinki, músico fenomenal. Tantos jovens que começaram aqui e que hoje são grandes nomes. E todos os que vão sair agora, que hoje estão na casa dos 20, serão melhores do que todos nós que passamos. Foi evoluindo na técnica. Todos, mas nomes como Paulinho Amendoeira são nomes que vão dar mundo. Esse é outro lado da percussão. É uma escola. É uma escola. Reguengos, por visto, é uma escola muito forte. Sem dúvida. Porque já temos uma série de jovens percussionistas que ganham prémios, mas alguém que vão a todo o lado tocar e cantam. Em tudo. Ou seja, seja, é um bom trabalho feito. As pessoas dizem que a água é diferente, não acho que a água seja diferente. A Filarmónica está de parabéns, acima de tudo os dirigentes e os maestros. Sim, e acho que é um espírito. Porque formam bons músicos e boas pessoas. Sem dúvida. O Cajó Soares. Cajó Soares. Não, mas Cajó... Porque são tantos nomes. Sim, mas são muito. Nós temos que buscar o nome de um e depois começa a vir outro. Cajó Soares. Magnífico. É alguém... Vai a todo o lado, depois tem uma pessoa bem formada, que tem uma profissão dele de topo. E que toca mais do que a maior parte dos músicos profissionais. Em termos de agenda. E é alguém muito bem formado, alguém muito boa pessoa, muito elegante, muito inteligente e alguém que consegue gerir tudo. Mas temos hoje, o que eu falei, Paulinho Amendoeira, que é uma mente brilhante, uma mente criativa superior, um músico talvez que nos próximos 3, 4 anos seja dos melhores da Europa, o Luís Leitão, toca tua, o João Calado, ou seja, neste momento há muita gente já fora outra vez, o João Calado, também percussionista, o Henrique Peralta, ou seja, um monte de músicos, e isto sendo distribuído para aqueles que não seguiram música, porque esta casa não é feita só de músicos profissionais. Sim, aos autodidatas, não é? Nunca serão autodidatas, mas aqui a questão é que há aqui muitos músicos de outras profissões e que são profissionais de mão cheia comparativamente com muitos profissionais que nós conhecemos. E é pronto, ou seja, é tudo o que esta casa dá às pessoas e que depois, claro, isto é histórico também, tem esta casa, que às vezes as pessoas não reconhecem aquilo que esta casa lhe dá e que no momento que está no retorno, às vezes, mas acho que isso é um mal fadado e transversal a toda a sociedade. Não podemos esperar a perfeição em lado nenhum, na sociedade muito menos. Aos mal agradecidos sempre houve, as pessoas gratas, acho que isto vem do berço. Tu estás a mostrar uma formação enquanto pessoa, porque estás a destacar todos aqueles que te levaram até lá acima. Não é? Esse é o sentido de gratidão. Vai faltando muito, aliás, estavas a dizer, porque há aqueles que não sabem reconhecer. Não. Sim, acho que há que saber reconhecer e dar valor a quem nos colocou neste mundo. E acho que às vezes as pessoas procuram aquilo que é que gosta, ou seja, o que é que quer, qual é o meu maior objetivo? O maior objetivo é continuar a crescer sempre, ou seja, evoluir e sobretudo, as pessoas, mas direção, fama, não. E acho que qualquer pessoa que está ligada à música, em qualquer área, em qualquer instrumentista, acho que a fama, ou seja, o reconhecimento começa na felicidade dos músicos nos ensaios e termina no canal auditivo de quem nos vai escutar no dia do concerto. Isto é o processo que interessa. Nada mais. É claro que um músico tem que se sentir satisfeito de ver o público a gostar. Sem dúvida, ou seja... É esse o objetivo do músico. Mas é o objetivo, ou seja... O músico, senão juntavam 5 ou 6 pessoas, cada um sem saber tocar, iam para lá fazer barulho e as pessoas não gostavam. Não, o vosso músico, a realização pessoal é ver aquele público de pé por aquilo que vocês acabaram de escutar. E acho que seja... Isto não tem nada de mal as pessoas sentirem-se orgulhosas tenho um amigo, de pôr um público todo de pé. Então, tenho um amigo... Não é esse o objetivo, está em cima do palco e agradar aos outros. Tenho um amigo meu que diz que às vezes também falsa modéstia e arrogância. Claro. E temos que ser, ou seja, não há ninguém em qualquer profissão, seja numa entrevista que corra muito bem com alguém... Eu fico super satisfeito. Às vezes é bom, o ego tem que ser controlado, mas às vezes é bom massajar o ego. Nós temos a nossa autoestima. Você sabe bem. Isto funciona a nossa autoestima. Nós temos que ser bons naquilo que fazemos, temos que ser exigentes connosco. Sem dúvida. Antes de sermos com os outros, começamos connosco. E acho que é o fazer o bom trabalho, sermos pessoas sérias e reconhecidas pelos outros, porque um jornalista como um músico, se for uma pessoa arrogante, também ninguém o convida para nada. Sem dúvida. Ou é um gênio superior. E as pessoas tem mal feitio, mas é muito bom. Vamos ouvi-lo, não é? Sempre tive esta coisa muito boa, que é sempre tive professores
que meteram sempre os pés no chão. É bom. Muito. E sempre disseram, há sempre alguém mais inteligente, mais bonito, mais rico, com mais sucesso do que tu. Há piores, mas há sempre melhores, por isso... E mesmo melhores maestros, melhores tudo. Tudo, melhores professores. E acho que... Não podemos pensar que somos os melhores do mundo. E acho que o problema na música, muitas vezes, ou seja, de quem... E acho que em todas as profissões, mas na música é muito complicado, ou seja, o envelhecer é assustador, não porque é o fim de tudo, mas porque muitas das vezes podemos... E felizmente lido muito bem com isso. As gerações mais novas, quer queiramos, quer não, podem ter todos os problemas, ou seja, em termos de sociais, mais complicados, mas em termos de formação, e sobretudo na música e nas artes em geral, as gerações futuras, ou seja, as gerações de hoje, as da amanhã, as depois da amanhã, são indubitavelmente melhores do que nós. Porque tem muita informação também, a internet permite-lhes. E porque tem quem quer, os que querem, quem quer aprender. Os que querem, destes nomes todos que eu falei, há pouco, ou seja, o Paulo, o Luís, o João, eles hoje 12 anos tinham informação que hoje pessoas de 50 anos não têm. Pois não. Mas no que digo, informação não é essencial, ou seja, dentro do risco deles, tem uma Sim. noção do mercado. Estas gerações já vêm com chip tecnológico. E tem uma noção do mercado. Já tem uma visão. Tem uma noção não só artística, mas uma noção transversal de tudo o que podem fazer no mercado. E que é uma coisa incrível. Há 50 anos as pessoas limitavam-se a aprender música, iam às procissões, às touradas e às atuações, portanto, eram um bocado limitadas na visão. Sem dúvida. Hoje vocês, já estás nesse campo, mas como tu dizes, os mais novos é algo já começam a sonhar. Eu estou a aprender, mas eu daqui a uns anos estou na orquestra. Sem dúvida, ou seja, e tem um caminho aqueles que querem e que têm as coisas muito talhadas, têm as etapas. E depois é trabalhar por isso. Sim, sem dúvida. As pessoas falam, é preciso ter jeito. A palavra às vezes imperativa, o ouvido, a capacidade musical. É verdade que é importante. Para a música. Mas o trabalho é tudo. Ou seja, nem é importante, é tudo. Claro. Nem é mais nada. E estas questões todas aqui, devo aqui muito a esta casa. Ou seja, claro que depois, como eu disse, ou seja, tive momentos, assim que acabo o 12º, era um bom aluno, ou seja, vamos por aí, era bom aluno, podia fazer quase tudo aquilo que quisesse. Nem sequer, ou seja, não segui um percurso académico ligado à parte profissional da música, ou seja, nunca tive nenhuma escola de ensino especializado, estava na área de ciência, ou seja, cheguei ao 12º ano e pensei, fui concorrer ao Conservatório de Paris, não me entrei em primeiro, mas ou seja, a direção da orquestra, que era aquilo que queria fazer, nunca quis estudar instrumento, sempre quis estudar a direção da orquestra. Portanto, tocas, mas... Sim, mas sem qualquer tipo, nunca tinha tido aulas. Cheguei a Paris, com muitos concorrentes, fiquei em 4º lugar, quando não me dava acesso direto à universidade, mas que é um dos conservatórios mais importantes do mundo, mas permitia-me fazer, como se diz cá, um ano zero, e que se completasse no ano a seguir a entrada. E neste momento aquilo, ou seja, entram as dúvidas, e eu digo à minha mãe, eu quero fazer um gap year, assim, à la americana, quer conhecer o mundo. E a minha mãe, tu estás doente da tua cabeça, basicamente, desculpem lá a palavra, mas tu estás doente, agora queres ir conhecer o mundo. Vais a estudar, não vais estudar, e eu não quero ir para a universidade, daquele música, não quero nada. E você veja assim, arquitetura, para que é bom? Inscrevi-me em arquitetura, estive lá 3 meses. Por mais que eu adoro, ou seja, e gosto muito de tudo o que é transversal, ou seja... Gostas de, mas seres tu é outra coisa. Nunca tinha tido aulas de descritiva, as minhas mãos... Tinha ideias, mas as minhas mãos são assim ligeiramente tortas, ou seja... E pronto, e aí a partir daí entra ali assim um momento um bocadinho dúbio da minha vida, ou seja, que é... um segurando para aqui, um empurrando para aqui, não me preenche, e depois começa a entrar assim, e isto é muito importante, ou seja, porque falar da minha vida é isto, ou seja, é falar de mais períodos na sombra e na escuridão do que propriamente na luz. Sim, é como dizias, isto não é só sucesso. E espero que neste momento as coisas começam a caminhar, mas nós também não temos sempre sol, também temos chuva, temos vento, temos frio. Um grande período negro, muito complicado, ou seja, muito quase depressivo, porque depois nós entramos para momentos que pomos em causa tudo, pomos em dúvida tudo. São as dúvidas normais. E foi complicado, e devo muito
à força da minha mãe, ou seja, que nunca me partia as pernas, Claro. e que não as continua a partir. Eu sempre, é a primeira pessoa, É a minha mãe, a minha tia e a claro. minha avó, ou seja, sempre a minha mãe, que continua a investir, ou seja, porque isto da música, se queremos alguma coisa séria, isto custa muito dinheiro. Claro. Custa mesmo muito dinheiro, é um investimento muito grande. Não só os instrumentos, em tudo. A formação, os masterclasses são caríssimos, os workshops são caríssimos, o material é caríssimo. E não é só apoiar na parte emotiva, ou seja, em momentos complicados, aos 18 anos, que não temos qualquer tipo de estabilidade financeira, tem que haver alguém, e a minha mãe sempre foi isso. E quando todo o mundo e toda a gente dizia, corta. Bancou o sonho. Sim, eu continuo a bancar às vezes. Precisamente. E É também esse o papel de Sem nós dúvida. pais. Fala com acho pai, que sim. não é? Acho que se alguém tiver um filho, talvez... Estamos sempre preocupados de... Damos o passo, é preciso ajudar. Estamos Sem lá. dúvida. Acho que aquilo que... Também foi isso que nós esperamos também dos nossos pais. Os nossos pais esperaram Sem dúvida. dos pais Eu deles. só espero isso, ou seja, se algum dia tiver algum filho que consiga ter a paciência e as costas grandes e largas para muitas vezes esquecer o que o mundo exterior diz e dizer não. E é fundamental. Pois, porque tem que haver depois disponibilidade psicológica para aguentar essas fases depressivas e partir para o sonho. Sem dúvida alguma. Se nós temos esse apoio, e tu tiveste, ainda bem que o tiveste, ou seja, tu acabaste por ter disponibilidade psicológica para dar a volta às dúvidas existenciais e sem dúvida, seguires o tal rumo onde estás hoje. Não é? É complicado. Depois volto, ou seja, penso, tenho que dar um passo atrás. E é isso que acontece, ou seja, dei um passo atrás, fiz a minha licenciatura em instrumento, ou seja, hoje em dia a palavra moderna é eufónio, mas toda a gente conhece como bombardino, que é um instrumento que sempre toquei. Isso é uma história engraçada quando eu vim para aqui. Bombardino agora não está aqui. É um género de uma tuba tenor, ou seja, uma tuba mais pequenina, mas que em termos de funções nas orquestras é totalmente distinta da tuba, ou seja, por exemplo, comparativamente, por exemplo, à orquestra sinfónica, o bombardino tem uma função quase dos violoncelos, aquilo que se chama contracanto, ou seja, as contramelodias. Ou seja, a palavra vem de eufónio, que é algo doce, ou seja, dizem que o violoncelo e o bombardino são os dois instrumentos mais aproximados à voz humana, ou seja, os cantores. E é um instrumento que também me trouxe... É importante o instrumento que toquei na minha visão musical, ou seja, é um instrumento que não é... Mas escolheste esse instrumento porquê? Não escolhi esse instrumento, isso é uma história engraçada. O instrumento é que escolheu assim? Não foi bem assim. Isto é uma conversa informal e eu vou dizer tal e qual como as coisas aconteceram, que é, eu vim para aqui, comecei aqui a estudar e isto hoje em dia continua a ser uma surda, ou seja, a aprendizagem da leitura musical é chato uma criança de 6 anos não ter contacto com algo prático, e na altura ainda não tínhamos contacto com nada prático. Começar com solfejo. Ou seja, 300 lições que durava... Quando querem é pegar um instrumento. Sim, e hoje em dia há coisas práticas para conseguir compensar isso tudo, em termos aqui de como é que esta e todas as casas, ou seja, esta casa para mim é melhor porque é especial, mas todas as bandas hoje em dia têm um modelo muito parecido, com resultados diferentes, às vezes com também um bocadinho no espectro do que são as localidades onde se inserem, mas é por aí. Mas na altura não havia nada prático, era a banda e a escola de música. E a escola de música com instrumento e sem instrumento. Não havia nada prático. Chega aqui, já éramos muitos, todos da mesma geração, e chega aqui um dia, começamos a fazer lições, chega ali àquela altura, terceiro instrumento, e chega o Sr. Ramalho, então o que é que queres tocar? Ele conhece uma coisa expressões muito engraçadas, que ainda hoje utilizo, que é anjinho. E ele dizia, anjinho, o que é que queres tocar? E foi sempre alguém muito elegante comigo, muito espetacular. De quem eu tinha muito meio difícil, as maiores coisas, para dizer à minha mãe que não queria vir para cá, para fingir que estava doente, porque ainda hoje, sem a matrícula do cara do decor, nasceu o meu, que é H1927. Era um alto branco, ainda hoje sei essa matrícula desse cara de decor. E ele disse, tu o que queres tocar, anjinho? Quer tocar trompete. A gente quer tocar trompete, ou saxofone, são os dois instrumentos que a gente quer tocar quando vem para aqui. Ou clarinete. Sim, mas trompete e saxofone são os dois instrumentos mais. Percussão, são os dois instrumentos mais. Mas trompete ligado muito à tauromaquia, porque é um instrumento muito visível, saxofone, porque é um instrumento... Depois grandes trompetistas, quem assiste a um concerto vê
os metais. Sem dúvida, ou seja, sem instrumentos. Ninguém quer tocar trompa, ninguém quer tocar tuba, ninguém quer tocar bombardino. O trombone, por exemplo, que é um som espetacular, mas hoje em dia mas dá muito trabalho. Sim, é um Quando instrumento. você é miúdo, escolher o trombone E depois temos uma coisa que é na altura. Varas, não é? Felizmente os tempos mudam, mas na altura a estética dos instrumentos da banda não é aquilo que é hoje, não é? Ou seja, eram instrumentos com 100 anos, com 50 anos, instrumentos homologados, não é? Hoje em dia qualquer miúdo vem para aqui, para mim todos os pais compram um instrumento assim que vem para cá. E tive um instrumento, o meu primeiro instrumento, entrei na universidade com um instrumento da banda, ou seja, o primeiro instrumento que tive tinha 22 anos, tinha 22 anos, nunca comprei um instrumento. E era da banda, mas tocava. Por isso, mas o Sr. Armai disse: o que é que és tocar? E eu: quero tocar trompete, Sr. Armai. E ele: tu, com estes pesos de cavalo, trompete? Estás maluco? Eu disse. Ou seja, eu tinha 7 anos, eu queria lá saber. O instrumento foi um bombardinho e um trombone a arranjar. É o que via primeiro. E veio o bombardinho. Ele conseguiu perceber. Isto é preciso ter, como se diz em linguagem técnica da banda, embocadura, não é? Sim. E um maestro saber ver isso. Há questões físicas, por exemplo, temos lábios muito grossos. O trompete tem um calo assim, ou seja, comparativamente com o calo, vocês têm uma zona de apoio muito superior. Ou seja, isto não é científico, mas há probabilidades. Há mais dificuldade sem dúvida, na aprendizagem. Sem dúvida, e a experiência traz isso. E a escolha na altura dos instrumentos, ainda hoje um bocadinho, mas bem que o Louis Armstrong tinha. Sem dúvida, por isso, ou seja, e toda a gente procura, eu tenho passo isso muito aos meus alunos, que é toda a gente procura o ponto G, vamos aqui procurar, mas um ponto que é... O ponto G pode ser usado em várias situações. É isso mesmo, ou seja, uma zona que roça à perfeição, quase o Adonis do apoio, o encaixe perfeito, mas temos músicos internacionalmente conhecidos e estrelas autênticas que tocam como querem, ou seja, da forma mais confortável. O Louis Armstrong, toda a gente ia chegar a tocar ao canto da boca. E por exemplo, há um trompetista muito conhecido que é o trompetista da Orquestra Mariinsky, de São Petersburgo, que é o Timur Martinov, toca com o bocal aqui. E é um dos melhores trompetistas do mundo. Portanto, cada um depois desenvolve as suas técnicas. O objetivo nosso é passar o exato e o correto como é que se faz, mas muitas vezes os alunos têm que se adaptar. O que eu quis dizer foi, segundo o desenho da tua boca, tu não pensas em tocar trompete de uma forma menos simpática. Não quer dizer que não viesse sim, mas dificilmente. Ainda hoje não consigo. Às vezes toco trompete e não consigo tocar trompete. Portanto, ele tinha razão. Toda a razão. Quando ele disse para esses vezes de cavalo, não é verdade, ou seja, isso aquilo, assim, com uma criança de 6 anos, eu fico, pronto, eu sei. Nós queríamos um instrumento. Então, se me tivesse dado um estandarte, eu queria o estandarte, dava completamente a... Se for preciso dar com o estandarte a cantar... É igual, isto é igual, ou seja, hoje em dia, é como os jogadores de futebol, ou seja, ficam, aquele estigma... Quer ser avançado, querem ser avançado, alguém tem que ir para a baliza. O estigma do defesa esquerdo, mas... alguém tem que ir para a defesa. E acho que se fosse jogador do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, se é sempre a jogar a baliza, eu jogava a baliza. Naquilo principal, ou seja, e aquilo que nós queríamos era um instrumento, era chegar o mais próximo, rápido à banda. E este instrumento traz-me, é um instrumento... E qual foi a primeira reação quando olhaste para o... Fiquei mais feliz. Era um instrumento com 60 anos, todo amolgado, cheio de pó. Apesar de ter um desenho esquisito, olhaste para ele, epá, isto sai... Que som é que sairá daqui? Para mim não saía nada, era um nabo autêntico. Mas um nabo do que havia não deve ser nada fácil. Sim, ou seja... Esses instrumentos de sopro, mas a mim o clarinete é superar. Por exemplo, a trompete já é preciso cheios de boca, não é? Toda a gente diz que o bombardinho, o saxofone, são os instrumentos de sopro mais fáceis que existe para tocar. Qualquer pessoa toca saxofone. Basta soprar. Mas é um instrumento, se lhe deram saxofone, agora ele se toca saxofone. Toda a gente tocar, ou seja, emite som. Toda a gente conseguimos emitir som. Não é tocar. E esse instrumento traz-me, que é um instrumento nobre. Vamos aqui falar, ou seja, não é o clarinete nem a flauta que tem as melodias todas e que se sentam às pontas, mas é um instrumento no centro da banda, ou seja, é um instrumento nobre, ou seja, que tem tudo, que tem acompanhamentos, tem melodias, tem contracantos, e é um instrumento que dá uma perspectiva quase... Se fosse humano era o cérebro do... Mais ou menos, não o cérebro, mas é alguém muito importante que faz jogar. Vamos assim falar quase como se fosse no máximo até o base. Mais ou menos. Está ali, no meio do... Está no meio, ou seja... Passa despercebido. As pessoas ficam com a noção... Aquilo não deve dar som nenhum. Mais ou menos, ou seja, visualmente é um instrumento muito importante, ou seja, não tem a função motora da percussão, não tem a função melódica dos clarinetes ou das trompetes, que são instrumentos mais visíveis, mas é um instrumento nem harmónico dos trombones. E hoje em dia o repertório mudou muito, ou seja, aquilo que, por exemplo, as orquestras sinfónicas têm
tem repertório escrito a partir de há 600 anos atrás, né? E o repertório de banda atual, estamos a falar de repertório com 20 anos, com 15 anos, ou seja, que tudo muda e que se aproxima mais ou menos à realidade atual. Já se destaca cada tudo, ou seja, instrumento. hoje em dia tocar tuba é muito difícil. É um instrumento que a gente era tuba e trompa, que eram aqueles instrumentos menores, ou bombo e pratos. São instrumentos que hoje em dia são muito complicados. São instrumentos virtuosos, autênticos. Precisamente, agora tocaste em dois instrumentos que se calhar são desvalorizados pelas pessoas, que é o prato. Isso qualquer pessoa faz. Não ou do faz. bombo, não. Eles é que marcam o ritmo. E não é O só bombo isso, marca ou seja, ritmo, como a caixa. Sim, a tarola, a caixa. A tarola, não é? Que marcam o ritmo. Sim, para uma orquestra, são assim todos. como o baixo marca ritmo, a percussão marca o ritmo, para os outros irem atrás. Ou seja, são os Isto completos, completam-se, não é? sem dúvida. Ou A seja, música é o complemento de vários sem sons. dúvida, sem dúvida. E o caso, por exemplo, dos pratos, seja uma banda, uma orquestra, em que grupo for, se nós experimentarmos ouvir com pratos, E sem pratos, não tem nada a ver. Nota-se E a falta qualidade, qualquer a coisa. qualidade dos pratos e de quem toca os pratos Precisamente. é uma diferença abissal. Ou seja, eu destaquei isto porque é bom que as pessoas entendam que numa orquestra todos os tudo, mas instrumentos e cada dia que passa, nos dias de hoje, quem toca nas últimas cadeiras, seja Tem tanta no momento que importância for, como o da como toca frente. nas primeiras. Precisamente. Porque as funções, é como no futebol, como no desporto, como no equipa de basquete, Liga-se as funções tudo. estão todas Está tudo ligadas. ligado. Falta uma, falta outra. E isto é importante. Ou seja, e esse instrumento, Pode haver um solista em determinada Sim. música, num determinado Sem momento, dúvida. mas faz parte e daquela que não música. necessariamente seja o melhor Sim, é porque está ali. quem compôs Sim, está decidiu, destacado olha, ali. vou pôr o saxofone aqui a fazer um solo. Sim. Agora um clarinete, agora eu não sei o quê. Mas são momentos pontuais. Agora por trás está sempre o conjunto. Sem dúvida alguma. Ou Sem seja, dúvida. e acho que é importante que o coletivo é sempre superior à unidade. E muitas das vezes, mas seja em que estrutura for, A ser a profissionais. soma das partes Sim, todas. e muitas das vezes o coletivo é muito superior à soma das partes todas. Precisamente, tem que ser. E é muitas É o vezes mais superior, importante. sem dúvida. O que se ouve é o conjunto. E para quem dirige, se não tiver isso claramente, Pois é, essa e já é muito outra claro parte. e muito presente, terá sempre problemas. Tanto musicais, como relações pessoais, como tudo. E voltando atrás, esse instrumento traz-me quase essa sensação de liderança. Vamos aqui falar. Ou seja, não de liderança efetiva, mas Sim, mas uma o teu noção. subconsciente está lá em Sim, a uma informação da importância do teu instrumento. É um instrumento que permite ouvir tudo, permite ter uma noção muito exterior do que se passa, muito à distância e muito próximo ao mesmo tempo. E acho que esse instrumento faz com que tenha esse gosto. Toda a gente, aquilo que me fez levar a querer estudar direção e a querer dirigir não é o facto de querer mandar. Mas isto é muito claro. Isto, às vezes as pessoas. Isto é sempre. É dirigir uma Ou orquestra. seja, Nós vamos ser treinador. Sim, Estamos sempre a não é jogar o com o facto, desporto, mas não é o facto de isto querer é mandar, muito querer ser o ligado. líder, querer ser a cabeça da cobra. Não isso. Mas alguém tem que ser. Mas aquilo que me atrai é o facto de poder criar e passar as minhas ideias e fazer com que consiga coletivo que o coletivo funcione. Isto é aquilo que me faz. Mas seja em que dimensão, ou seja, uma dimensão profissional ou uma dimensão amadora. Porque muitas das vezes é muito mais complicado gerir com músicos. Porque hoje em dia, se amanhã me ligarem para dirigir Berliner, por exemplo, a Filarmónica de Berlim, o difícil é para mim, não é para eles. Pois tu é que vais lidar com egos. Sim, mas o difícil é para mim. Porque para eles é só mais uma semana. Não, e é um que está ali à frente, se for outra, desde que passa lá o coisa certinho, mas não eles é tocam. precisam, porque eles tocam Precisamente eles sozinhos. tocam, não. Agora, em estruturas menos profissionais, e podemos ir às orquestras portuguesas, por mais profissionais que sejam, as cordas continuam a ser uma classe. Nós temos os melhores sopros do mundo, ou da Europa. Não digo, mas temos classes que lideram a Europa. As cordas ainda continuam a ser. Há pouca tradição de cordas em Portugal. As pessoas acham que é muita, mas comparativamente com a Áustria, Sim, há países são os Sobretudo países Espanha. mais do centro, norte Sim, da ou seja, Europa. a Espanha continua, cada dia que passa também coisa, ou seja, mas Espanha e Portugal, a Península Ibérica tem uma classe de sopros, e isso tudo deve-se às bandas, não aos conservatórios, deve-se às bandas, à formação das bandas. Espanha é um país também, sobretudo da zona de Valência, com muitas bandas, e as classes dos sopros, tanto metais como madeiras, e a percussão, são classes mundialmente conhecidas. Não há nenhuma orquestra, e sobretudo os espanhóis, todas as orquestras da Europa têm 30, 40 espanhóis.
uma coisa... Os sopros são todos, geralmente quase todos espanhóis, aparece um ou outro, mas vendo as orquestras jovens, são todos espanhóis, portugueses, italianos, às vezes aparece um alemão, mas é muito normal que isso aconteça. Nós aqui os violinos, os violoncelos... Hoje em dia a escola começa a crescer, mas há grandes portugueses lá fora e cá dentro que tocam, mas é sempre... ainda estão uns furos abaixo, na minha perspectiva, isto é sempre subjetivo, mas da minha perspectiva ainda uns furos abaixo. Qualquer instrumento pode fazer tudo. Precisamente, depende de quem está a escutá-lo e da forma como ele escuta. E acho que a música, ou seja, a música... Eu tenho sempre... Há palavras, duas coisas, que é música clássica e música contemporânea. Para mim são duas palavras muito complicadas de dizer, porque é porque música clássica é uma música clássica, sim, mas música clássica, por exemplo, é um período da história da música, né? Mas vamos falar de música erudita, ou seja, vamos atualizar a música clássica, a música contemporânea, que é a música dos dias de hoje, sobretudo também ligada à música erudita, mas o que é contemporâneo? Contemporâneo é aquilo que é feito hoje, nós já às vezes aprendemos música contemporânea feita em 1950, e é muito... Já não é tão contemporâneo. Mas também não é um clássico. Sim, por isso música nova, mas dita, sobretudo as cordas, vem de uma tradição muito elitista às vezes. Ou seja, é como os pianistas clássicos, ou seja, muito aquele ensino quase domiciliário das grandes famílias. E enquanto que os sopros eram instrumentos populares, ou seja, instrumentos ligados ao povo e muito mais de fácil acesso. Era mais fácil, se calhar, em 1950 arranjar um clarinete partido do que arranjar um violino em condições para tocar. Ou um professor. Se calhar eram mais caros também. Sem dúvida. E alguém habilitado para ensinar de uma forma correta. Mas felizmente os dias de hoje mudaram. E as coisas... E pronto, este instrumento, o bombardino traz-me que é um instrumento menos de sopro, menos ligado às orquestras sinfónicas, porque são instrumentos que são chamados esporadicamente por não há muito repertório com eufónio. Há poucas coisas, uma sinfonia de Mahler, não muito, ou seja, é um instrumento que faz parte da formação específica dos sopros da orquestra sinfónica, mas faz com que eu tenha um gosto superior pelas cordas e não pelos sopros, e que me leva a querer dirigir orquestras sinfónicas, de câmara, orquestras de cordas, ou com sopros, pronto, como quiserem chamar, e não bandas, que é um instrumento que me traz nisto, ou seja, que me permite ouvir, que me permite... Não sei, ou seja, e esse instrumento é importante para me dizer, ou seja, só tinha duas hipóteses se quisesse tocar. Ou dava aulas, que dou, ou ia para uma banda militar. Nunca quis ir para uma banda militar. Em momentos da minha vida arrependi-me. Hoje não, mas em momentos da minha vida arrependi-me, porque em termos de estabilidade financeira é algo que para mim... Tinhas o teu emprego, sim, mas... e fazias aquilo que gostavas. Ou seja, mas na música... Um pouco mais nada na música move pelo dinheiro. Ou seja, por todas as experiências que tenho tido, muitas coisas, nada move o dinheiro. Ou seja, é importante, mas não é isso que me define. Eu já disse isto. A satisfação pessoal é outra coisa. A realização se calhar também porque tive sempre alguém que nunca me cortou as pernas. E vamos aqui, ainda posso ser hipócrita, mas... Claro, mas isto faz parte da vida, não é? Mas é... Então se temos apoio da família, mas é aproveitar e tiraste o rendimento e deste uma resposta positiva. Portanto, sem dúvida. Quem patrocinou fica contente por disto. Eu apostei e ganhei a aposta. Espero que ela acredite e que pense assim. Pois, penso que sim, porque quer dizer, és uma pessoa que está a começar a ter o teu sucesso, o teu caminho, estás a cimentar o teu caminho, portanto, logicamente que terão um orgulho nisso, não é? Que sim. Temos todos os reganhenses, temos orgulho, a família muito mais. Acho que sim, nós temos uma relação muito claro. Especial, que é, somos muito parecidos e não sei há quanto tempo é que ainda dou um beijo à minha mãe e a minha mãe não dá um beijo a mim. E às vezes as emoções, estamos sempre entramos muitas vezes em choque, mas acredito e sei que tenho a certeza que... Mas estão ali, sem dúvida. Estão ali. E é a primeira pessoa a quem recorres. Sem dúvida, em tudo. Portanto, às vezes a última pessoa a quem encontra as coisas, mas a primeira pessoa em quem recorro... Isso faz parte. Para além da direção da orquestra, também já compuseste. Já. Pelo menos em homenagem ao José Mestre Batista. É verdade. Já não lembrava disso. Isso foi... Já escrevi muitas coisas. Às vezes... Já escrevi muitas coisas. É um facto. Mas aquilo que as aulas que tive de composição foi sobretudo para entender os compositores. Não propriamente porque adoro escrever. Tudo aquilo que escrevi foi sempre pedido. Nunca tirando uma coisa, de resto foi tudo pedido. Ou seja, nunca escrevi nada. Hoje vou-me sentar porque não tenho...
Os escritores falam muito disso, que é só podemos escrever quando temos inspiração. Não, temos de nos sentar a escrever. E eu não consigo sentar-me a escrever. Não gosto, não tenho essa rotina. Pois, porque você escreve, tu tens de escrever em pauta, não é? Sim, hoje em dia, os programas digitais facilitam o trabalho. Ou seja, tudo aquilo que escrevo é porque me pedem. Por exemplo, lembro-me, isso foi na altura com o Rafi Beltrán, a inauguração do Museu Mestre Batista, um poema do Manuel Sérgio, e nós íamos tocar a inauguração e pediram para escrever. E eu escrevi um fado que até tinha sido escrito inicialmente por outra pessoa, na altura, e depois nunca lhe entreguei, e como não tinha muito tempo, mudei algumas coisas e saiu o fado do Mestre Batista. A data do Rafi Beltrán. Isso que eu escrevi para o Mestre Batista foi para Rafi Beltrán. Foram eles que gravaram e acho que devem estar a gravar novamente. Tudo o que escrevi foi as coisas. O Francis aparece-me, escrevi algumas partes e bandas histórias do filme, mas aquilo que eu olho para a composição é a genialidade com que os outros escrevem. Tenho muitas obras começadas. É um facto, tenho uma obra... Como escritor. Tenho uma obra começada... Quantas vezes escrevem, rasgam, escrevem... Gostava que visse a luz do dia, porque e já vai com um ano de atraso, não vou dizer que por isso é surpresa, mas pronto, digo. Queria oferecer à minha mãe uma sinfonia escrita para ela, mas todos os dias risco. Todos os dias quando lhe mexo, que é muito raro. Eu em Viena, por acaso, muitas vezes à noite, quando tinha pouca coisa, às vezes, quando eu tinha que estudar... Se calhar, se estiveres num ambiente desses, tipo, em Veneza, de continuado, ganhas mais inspiração do que nesta do vai e vem. A questão tem a ver com a própria inspiração. A minha inspiração muitas vezes surge no limite. O limite e os deadlines trazem-me... obrigam-me a pressão. Eu não consigo escrever... hoje escrevo um bocadinho e amanhã, porque se escrevo hoje, amanhã vou ouvir, não gosto de papar. Funcionas com a pressão. E tenho que escrever, por exemplo, se tenho um deadline que é até sexta-feira, quinta-feira eu consigo fazer tudo. Tem algum dia pode correr mal, mas... Mas há muitos músicos que são assim, há muitos escritores que são assim. E faço assim, escrevo, não me deito. Até a exaustão. Até consigo mais. Quando eu consigo mais, descanso 2 horas, durmo um bocado, acordo outra vez, escrevo. E é assim, mas não tenho um gosto... Tenho gosto, não tenho vontade. Não vamos camuflá-la, não tenho paciência. Há pessoas que levam 10 anos a escrever um livro. Sim, porque todos os dias escrevem 2, 3 páginas. Outras vezes passam semanas. Estão sempre à procura da inspiração. Eu também, a minha lógica é sempre sob pressão. Sob pressão e tudo em cima da hora. E tudo escrevi foi isto. Ou seja, tenho experiências, várias coisas, para a banda, para a orquestra, para ensembles, para filmes. Foi uma experiência espetacular. Como já há bocado já falamos disso, ou seja, tive a noção do tempo. E é um trabalho de precisão cirúrgica. Porque se uma andorinha, no caso do Francis, ou seja, que é alguém que acho que tem uma grande sensibilidade de imagem, tem um estilo de cinema próprio. E Manuel de Oliveira. Sim, e tem um estilo de cinema muito próprio que pode não ser muitas das vezes olhado pelo grande público. Sim. Porque as pessoas estão habituadas a um cinema hollywoodesco, que não tem nada a ver com o cinema. Espetáculo. Isto é a imagem. Jean-Luc Godard não tem nada a ver com... Isto é jogar. Os franceses têm muito essa preocupação. A preocupação do pormenor. Sim, o Truffaut, o Godard, ou seja, utilizam muito aquilo que o francês... Aliás, o cinema europeu... Sim, o próprio Fellini... O cinema europeu não é tanto o francês, é o europeu. Sim. A gente vê o espanhol, o italiano, o francês... O cinema virado para o cinema, não para o nosso Manuel de Oliveira, vida. Que não enchia salas, mas as pessoas que gostavam... Sim, é cinema para cinéfilos, não é? É claro que ele é capaz de estar 2 minutos a apontar para uma folha. Mas ele lá estava a ver um pormenor que queria que as pessoas vissem aquele pormenor. Sem dúvida. Agora, nós estamos habituados a gostar da folha e a aparecer um gajo logo aos tiros. E no caso do Francis, a música, que é alguém que liga um bocado à música, ou seja, e a música complementa muito a imagem dele, tem... Até porque ele não tem diálogo. Não, tem um narrador... Um filme que depois quase não tem diálogo. Sim, tem um narrador que conduz a história e depois é muito visual. Sim. E durante aqueles... Por exemplo, a primeira vez que colaborámos, eu tive basicamente 1 mês, 5 dias na casa dele, com o técnico de edição de imagem, eu e ele. E estava a escrever em tempo real, ou seja, eles editarem e eu escrevia em tempo real. Coisas que criámos uma lógica narrativa para a música e estava a escrever em tempo real. E eu ganhei uma noção do que é o tempo da imagem que nada tem a ver com música, que é uma coisa assustadora. Que eu deixava, isto
isto mete samples para baixo, isto dispara assim. A ideia que sempre tive isto. E eu cheguei ali e começo a ver uma andorinha que quando daquilo passa, faz assim, já foi, e eu vejo uma andorinha aberta em 2 ecrãs de computador, assim, cheio de marcações, e eu, mas tenho que escrever para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Sim, porque aqui ela sai, aqui tem que sair. E ela aqui mexeu a asa direita, depois aqui baixou a asa esquerda. E por acaso, esse que é o que chama-se Amor Divino, o filme tem, acho que está bem filmado, tem imagens de bom gosto, tem imagens, coisas que eu nunca vi. Eu nunca vi, por exemplo, nunca tinha visto as ranhuras de um gafanhoto, assim nas asas. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ao vivo nunca tinha visto. Os pormenores, é. Nunca tinha visto. E a música depois, ou seja, o editor de imagem, nós conseguimos colar tudo, em tudo. E por isso é que também há Oscars para os sim. efeitos sonoros, para a música. Agora, dentro da música há vários prémios. Se há alguma coisa que é sonho e desejo, não. Escrever, não passa por aí. Tudo o que ele disse, tudo que escrevi, muitas vezes foi conta tempo. Não o Leonardo Bernstein. Não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E tem que haver talento. E acho que não escreve mal, é um facto. Agora, se quiseres fazer, tens de desenvolver, escrever muito. Agora deve ser preciso. Por exemplo, há aqui um miúdo aqui na banda, que é o João Falé, que é um miúdo que escreve muito bem, o miúdo passa horas e horas e horas e horas e horas sentado a escrever. Eu não gosto, não consigo, não gosto. Não temos todos que estar virados para a mesma coisa. Agora, tudo aquilo que escrevi muitas vezes tem sido obrigado. Ou seja, ou por obrigado ou porque acho que aquela pessoa, por exemplo, que eu escrevi isso, passou para ser para o mais chique, são 2 pessoas aqui importantíssimas para mim. E achei, eles iam sair da banda e achei que naquele último concerto eles mereciam alguma coisa. E escrevi, em 2 dias, escrevi-lhe uma marcha. Depois, as marchas populares, que às vezes as pessoas, e aí quem tem muitas vezes coragem de dizer que não, aí uma marcha, que eu dizia, aí, está bem, escreve esta marcha. E depois escrevo. Mas assim, fazer disto, como agora quero escrever uma grande peça com um grande objetivo e pronúncio de querer fazer isto, não. Se as pessoas me pedirem assim, consegues-me ajudar aqui, eu ajudo, se tiver tempo, e se conseguir, se achar que acrescenta alguma coisa. Se não, passa a bola. Precisamente. É por aí. Outros que façam. É isso mesmo. E há gente muito melhor que eu a fazer isso. De longe. Como diz o outro, cada macaco no seu galho. E nós não temos de dominar as áreas todas. A música tem muitas vertentes, muitas áreas. Portanto, não é uma questão de nós podemos ser bons executantes, bons escritores e não saber executar, mas conseguimos ter a cabeça e criar melodias na cabeça. Os letristas, o Manuel Sérgio, que foi também entrevistado, e ele disse, cheguei a fazer 16 letras para as marchas. Por exemplo. E eu disse, mas aquilo sabe como? Levanta de manhã e começa a despachar. Porquê? Porque já tem aquela rotina. Sim. E ele diz, as quadras já me vêm à cabeça. Porque depois os temas, eu tenho um tema, pronto, são pessoas já com hábito. Ele diz, eu confio, porque falámos precisamente por causa da dificuldade da métrica. Sem dúvida. Porque há pessoas que dizem, fazer letras é fácil, é só rimar. Não, há uma coisa que se chama métrica. E depois outra coisa que é... depois meter lá a música, ou se faz primeiro a música, e depois se mete lá a letra, ou ao contrário, não é? Tivemos uma relação muito simpática, e somos amigos. E é sempre... Portanto, isto não é nada disto é fácil. Ele escrevia, e eu sempre que, por exemplo, tinha que escrever a música sempre depois, de ele ter a letra feita. É mais fácil, não é? Para mim pode não ser para outros, para mim é mais fácil. Para mim é mais fácil, ou seja, porque ele tem a música e até a letra e eu, a partir dali, consigo criar uma melodia. E às vezes tinha que mexer, alguma coisa. Ia sempre aqui à mercearia atrás e se uma nossa preciso mexer isto, mexe. Claro que nem ia eu dizer, nem ia mudar o contexto da coisa, mas cortar uma palavra, tirar acrescentar um A, um O, qualquer coisa. Ele fez uma letra para o Alqueva TV e o Mário fez uma música. E o Mário estava no Brasil, mandou uma vez no WhatsApp, disse, eu vou ter que cortar aqui sílabas, mas diz o Manuel Sérgio, que ele já sabe como funciona. E o Manuel Sérgio disse, isso é perfeitamente natural, quer dizer, porque eu não tenho noção de música, eu escrevo. Agora é claro que o músico, se acha que deve tirar uma sílaba, até trocar uma palavra, diz, desde que não desvirtue a lógica da história, não é? Desde que não desvirtue,
É claro que se altera. Porque se meteres eu vou daqui até ali, disser vou daqui ali, Sim, sim. se só couber isso na música, fica vou Sim, daqui sim, ali. sim, sem dúvida. Porque a mensagem está lá na mesma. Agora está. Por isso, Tem mais palavras, vou daqui até ali. e acho que é o bom da arte, ou seja, o bom da cultura da arte é. Não é para todos, é para quem sabe. Sim, mas pronto, depois também não podemos. Também se fosse muito fácil toda a gente fazia. E isto Sim. depois era um regabof total. E acho que a dificuldade disto, da cultura da arte, muitas vezes nem sequer conseguir o objetivo, alcançar o resultado final. É conseguir manter ao longo do tempo consistência. Sim. Também É o mais difícil. há muita gente que fez uma obra, É manter consistência. seja música, seja For. filme, seja um quadro, pois nunca conseguiram Daí fazer nada. por Nunca isso é que conseguiram isto- fazer nada por isso é igual. que isso é carreira. Na não? música então houve Isto quantidades isto é a carreira. ou de seja, grupos que lançavam uma música aí para um sucesso fenomenal. Depois, passado um ano ou dois, não sei o que é feito destes tipos? Nunca mais fizeram nada. Por isso, Ainda, aliás, há grupos que ainda tocam músicas de há 30 anos. dúvida. Porque quê? Nunca mais tiveram a capacidade de fazer coisas mais atualizadas, mantêm registros mais antigos, mas não já não pegou. E continuam a cantar essas coisas Sem antigas. dúvida. E vivem à sombra do sucesso. Isso é em tudo. Ou seja, Portanto, por isso é que eu acho que na música, ou seja, eu acho que isto, Na ser arte. músico e na arte a arte, é como a vida. ou as seja, grandes peças de teatro são todas antigas. Sem dúvida. Alguém me diz a mim que não se escreve hoje coisas boas. Sem dúvida. Devem escrever. Muitas. Pá, o problema é que os encenadores e quem faz esse trabalho deve gostar muito mais daqueles textos antigos, porque a mensagem é muito mais forte, porque tem mais graça, Alguma coisa. porque enche o palco de uma forma diferente. E não pegam nas coisas atuais, pegam em coisas mais antigas. Alguma coisa tem que ter, né? Ou seja, Agora a arte é uma nós em coisa de 2020 sensibilidade, não é? nós em 2022 continuamos a achar que Mozart foi um gênio. Ele morreu em 1700 e qualquer coisa. E não deixou também muita obra. Deixou alguma, Não, mas... estou a dizer, Sim. não deixou uma obra, uma pessoa dissesse, ao fim de 500 anos ou de 400, o gajo, pá, 200 e tal, 200 e tal. Mas está bem, outros mais antigos. Quer dizer, deixou um espólio monstruoso. Não, deixou ali Deixou algumas 41 coisas. sinfonias, O umas Beethoven fez quantas obras, 9 sinfonias. completas. Não, não, mais ou menos. A nona foi completada ali um bocadinho pelo escritor, mas Sim. já estava surdo. Sim. O Requiem de Mozart é que foi como morreu na altura que ele... Mas, por exemplo, a pessoa depois tem que pensar como é que um gajo que era surdo conseguia fazer música. E nessa, Não é? ou seja, Há falamos... coisas que... Por exemplo, muita gente fala de Haydn como um compositor que vence pela quantidade e não pela qualidade. Da minha forma é errada, ou seja, um compositor tem muita quantidade, mas, por exemplo, ninguém sabia, por exemplo, tinha um contrato com a corte inglesa que o obrigava. a fazer É o primeiro muita coisa, compositor profissional a aparecer que tem que escrever isto, tem que escrever nem sei quanto, está no contrato, tem que escrever nem sei quantos, ele tinha que escrever aquilo tudo. Claro que dentro de tudo é genial, mas tanto que escreveu 104 sinfonias. A inspiração. Música é inspiração. Sem dúvida. E por há isso, momentos. Por isso, aquilo que me resta da composição é. Estudei composição e adoro composição para perceber como tudo funciona. Ou seja, é nas noções, em tudo. Aqui está o esqueleto daquilo que nós temos à frente. Não é tudo para dirigir, para preparar um repertório, para estudar um repertório. Não é tudo beleza. Nem tudo pode ser beleza. Nem tudo pode ser soar coisas bonitas. Tem que haver muito respeito pelos compositores, muito respeito pelo período histórico que estamos a dirigir, pelo que é de bom gosto, que é de tradição na altura, pelas funções hierárquicas que as próprias linhas nas partituras têm, e isto é muito central. É aí que se esgota o meu interesse pela composição. Por isso, posso escrever uma coisa ou outra. Eu gostava de um dia escrever uma peça, mas sem almejar qualquer reconhecimento mundial. Ou seja, aquilo que escrevo é para os que me pedem e para as pessoas que acho que merecem. Que quero. Mas é o teu gozo pessoal ao fazer. Por exemplo, eu tenho os meus amigos. Os meus amigos, por exemplo, têm filhos. Já aconteceu com 2. A minha prenda, no dia que nasceram, foi escrever-lhes uma peça, um esquiço pequenino, enquadrado, com letra e música. Quase todos fossem músicos, ou seja, tocar para o pai tocar para adormecer, uma canção de embalar. E no dia que nascem, oferece-lhe, está a ver? É neste aspecto assim que eu vejo a composição, não como profissão. Porque não deve ser nada fácil. Nada.
espero que tenham gostado. É uma conversa à volta da música com alguém que sabe muito de música. Eu tentei puxar por ele. Foi agradável. Episódio número 13. Já agora, antes de nos despedirmos, se quiserem seguir o teu trabalho... Tenho uma página... Eu tive já muito tempo no Facebook e uma página de Instagram profissional, pessoal, mas agora tenho uma página profissional, peço desculpa, que é João Defesa Conductor, ou seja, que é maestro em inglês. No Instagram, Defesa com Z, nome artístico. João Defesa com Z, Conductor. No Instagram, podem seguir e rapidamente vou criar deve estar a sair um site onde vai tudo e tudo o que vai aparecer agora, que esperemos que seja novamente rápido e profícuo. Sigam e muito obrigado, João, pela conversa. E sobretudo foi uma conversa não sobre a música, mas acho sobretudo, e acho que é isso que é o bom que é a música. Obrigado. Porque a música também faz parte da vida e a vida faz parte da música. E se nós não tivéssemos música, a vida era triste. Isso mesmo. Aliás, a cultura. Mas a música, acima de tudo, que nos acompanha de manhã à noite. Episódio número 13 do Além de Jananda, é o podcast. Aqui só passa gente com interesse e interessante, como é o caso do João Defesa. Voltamos para a semana. Além de Jananda.